Por que razão os testemunhas de Jeová não celebram, por exemplo, o nascimento de Jesus, o Natal? Ora, em primeiro lugar é bom esclarecer que as testemunhas de Jeová não são contra festas. Ao contrário do que se pensa, nós nos divertimos. Passamos tempo com a nossa família, com os nossos amigos. Agora, quanto à questão que levanta concernente ao Natal, as testemunhas de Jeová realmente não comemoram o Natal. E fazem-no por várias razões. A primeira razão tem a ver com a própria Bíblia, com aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro. Todos nós sabemos que é a época do inverno. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8, as Escrituras dizem que na noite em que Jesus nasceu, pastores estavam vivendo ao ar livre, no campo, mantendo vigílias sobre os seus rebanhos. Ora, se era inverno, 25 de dezembro, como é que era possível os pastores estarem no campo? Aliás, se me permite, tenho aqui uma citação feita por uma enciclopédia, aliás, por um livro chamado A Vida Diária na Época de Jesus. Ela faz o seguinte comentário. Diz que os rebanhos ficavam ao ar livre da semana antes da Páscoa, fim de março, até meados de novembro. Daí, eles passavam o inverno em abrigos. E só com base nisso podemos ver que é improvável que a data tradicional do Natal esteja certa, visto que o Evangelho diz que os pastores estavam nos campos. Mas, portanto, esta é a razão pela qual nós não celebramos. Teólogos e estudiosos explicam que o 25 de dezembro foi aproveitado, era uma festa pagã, portanto, dedicado ao Deus Sol, festa dedicada ao Deus Sol invencível, e que foi aproveitada para evangelizar os povos que não tinham em Jesus Cristo o Deus único. Portanto, é um dado assente que 25 de dezembro era uma data pagã que depois foi aproveitada. Mesmo assim, as testemunhas de Jeová não aceitam festejar esta data. Ora, se é uma data que tem como origem pagã, como é que uma religião cristã poderia festejá-la? Mas celebram a morte de Jesus. Preferem celebrar a morte de Jesus e não a data, o 25 de dezembro, que é a data do nascimento. Né? Não é uma questão de preferir. Eu disse que é aquilo que a Bíblia diz. Em Lucas capítulo 2, versículo 19 e 20, quando Jesus instituiu a comemoração da sua morte, foi Ele mesmo quem disse: persistia em fazer isso em memória de mim. Por isso é que nós celebramos a sua morte. Se Ele dissesse a mesma coisa em relação ao seu nascimento, a coisa já seria diferente. Mas nós fazemos aquilo que a Bíblia diz. E em relação ao Natal, há bocado citou um comentário feito pela enciclopédia Barça. Eu vou aqui citar pelo menos a enciclopédia americana, que diz que muitos eruditos acreditam que essa data foi escolhida para que o cristianismo fizesse mais sentido para os pagãos convertidos. Ora, por esta razão, por ter uma origem pagã, nós, as testemunhas, não celebramos o Natal.